Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Amém? Todos se encontraram? Aleluia, glória a Deus. Santos dos santos. Estou aguardando, irmão. Exatamente. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Este versículo aqui, ele fala de renovação de forças. Renovação de forças, confiança em Deus. A promessa é que eles esperar e confiar em Deus, recebemos um novo vigor, superando o cansaço e a fadiga da vida. Que possamos superar qualquer desafio, mesmo que as forças pareçam esgotadas. Muitas vezes isso é o que a gente sentimos, né? Mas Deus é um Deus todo-poderoso que cuida de cada um de nós, renova nossas forças, dá ânimo. E é por isso que estamos aqui, para agradecer a Deus, né? Por este dia maravilhoso que Ele nos concedeu, esse dia de milagre. Glória a Deus por cada um que chegou até aqui. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Amém? Soberano Deus, querido Pai, Senhor, na presença da Tua santidade, Jesus. Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, pelo amanhecer, pelo dia que passamos, pelos desafios que vencemos, por tudo que o Senhor nos proporcionou neste dia. Deus, muito obrigado, Senhor amado, já consagrando, Senhor, a vida de cada irmão e irmã que estão aqui. Este momento, Senhor, no qual o Senhor nos reuniu para estar aqui, Senhor, orando, louvando, agradecendo e falando aquilo que está em nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor amado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor Jesus, por poder cuidar dos nossos que ficaram em casa, nossas famílias, nossos filhos. Deus seja louvado por tudo que o Senhor nos concedeu neste dia. Soberano Deus, eu só venho te agradecer. E a Ti, Pai, neste momento, Senhor, apresentando aqui a abertura deste culto maravilhoso, Senhor. Eu sou grata a Ti, Senhor, porque estou aqui te servindo, Pai amado. Pai, obrigado por esta oportunidade. Deus, toma, Senhor, o louvor que vai dar início agora. Que possamos, meu Deus, meditar em cada louvor, Senhor Jesus. E que venha falar aos nossos corações. Que possamos abrir a nossa mente e as portas dos nossos corações e contemplar, Senhor, tudo que o Senhor preparou nesta noite para cada um de nós. Já te pedindo, Senhor, que o Senhor venha derramar as bênçãos, Senhor, da vida da missionária, que vai trazer a administração da palavra. Senhor, que o Senhor venha derramar o Teu poder de graça sobre nossas vidas. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, venha tocar em cada um de nós. Obrigado pela nossa saúde, Senhor amado, por aquelas irmãs que ainda não chegaram, aquelas que estão
Hoje é um dia de oração, o ministério está responsável em orar. E eu convido a igreja a orar, a pedir pela sua vida, porque está escrito em Romanos 8:26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. Aleluia. Então vamos orar? Senhor, neste momento,
quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus meios outra lei, que batalha contra a lei do entendimento e me prende debaixo da lei que está nos meus meios. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei. Então vamos orar pelas nossas vidas. Senhor, queremos te apresentar o nosso corpo, Senhor. Queremos te apresentar aos nossos membros, Senhor. Te pedir, Senhor, que seja hoje, Senhor, todo homem, mas a tua palavra é verdade. Deus, em nome de Jesus, vem trabalhar com o nosso caráter, vem trabalhar com a nossa fraqueza. Oh Deus, tu sabes o quanto necessitamos de ti, o quanto necessitamos ser transformados, sermos trabalhados, Senhor. Mas só o Senhor pode trabalhar no homem, Senhor. Porque a tua palavra diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, Senhor, este eu faço. Mas se o Senhor transformar-me, Senhor, se o Senhor trabalhar na minha vida, se o Senhor trabalhar no meu caráter, Senhor, eu tenho certeza, Senhor, que eu irei conseguir em algum momento fazer o que o Senhor deseja, que é o bem. Ó Pai eterno, Deus bendito, a tua palavra nos revela que não há um justo sequer que não peque. Mas, Senhor, a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E nós somos um povo que te servimos, Senhor. Mesmo diante das nossas falhas, Pai, nós queremos te dar o melhor, nós queremos chegar diante de ti, Senhor. Aleluia, confiando, Senhor, que tudo o Senhor pode fazer, que tudo o Senhor pode realizar, Pai eterno. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta, firma os nossos pés na rocha eterna, não nos deixa apostatar da fé, não nos deixa apostatar do Evangelho, Senhor. Ó Deus, o mundo, Senhor, segue por um caminho, mas nós seguimos por um caminho de vida e de vida eterna, Senhor. Aleluia, e não nos regozijamos disso, ao contrário, nós choramos porque antes o Senhor morreu por todos e nós te pedimos, salva, Senhor. Salva a humanidade, Senhor. Visita, Senhor, todo ser humano, Senhor. Aleluia, porque a tua palavra nos revela que o Senhor morreu por todos, foi por amar o mundo, que o Senhor entregou seu único filho, Senhor, na cruz. Aleluia, e nós te pedimos a salvação de todos, que todos venham confessar o Senhor, aleluia, e te servir nessa terra, assim como um dia nós fomos encontrados, Senhor, no lamaçal do pecado, mas o Senhor nos tirou de lá e nos colocou em lugar de honra. Quem diria que um dia não mais estaria aqui no Betel brasileiro de Mangabeira hoje, ministrando louvor. Aleluia! Oh Deus, foi tu que fizesse isso, e nenhuma glória pertence a mim, pertence ao Senhor, porque toda honra e toda glória vem de ti, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé e nos firma na tua presença, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu ainda quero falar aqui em João sobre Maria, sobre Lázaro, aleluia. João 11, do 20, diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Você sabe que esse tempo todinho de crente, eu ainda não tinha tentado por esse detalhe, que Maria ficou em casa, sabendo que o mestre estava ali. E eu fiquei, Jesus, se eu sonhasse que o Senhor estava ali na esquina, eu corria. Aleluia.
Vem e vê. Vem ver. Vem ver, Senhor, nessa noite a nossa situação, o nosso estado. Como estamos, a nossa necessidade. Eu continuo insistindo. Há uma necessidade que Deus precisa vir ao encontro. Há uma necessidade. Apresente a Deus a tua necessidade. Maria disse: vem e vê. Disseram-lhe a ele: vem e vê. E ele foi, ele viu. E ele realizou o milagre. Apresente a Deus a tua necessidade, o teu milagre, o teu impossível, porque Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é a vida. Leva
Ainda em adoração, vamos navegar no oceano do Espírito. continuarmos cheios de Ti. Aleluia. Levanta essa palavra através do nosso testemunho de vida. Aleluia. Porque o nosso testemunho, esse tem que falar mais do que as palavras. No nome de Jesus. Livramento, né? Meu Deus amado, em Tua presença, queremos Te louvar, Te bendizer, Te glorificar pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, pelo
teu cuidado, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por cada vida que aqui está, Senhor. Neste momento, quero entregar as ofertas diante do Senhor, dízimo, que o Senhor continue, Senhor, abençoando a tua casa, a tua igreja, a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. A convite de Samara, eis-me aqui. Eu convido você a abrir em 1 Reis, capítulo 11, um texto que falou muito comigo. Há alguns dias já, e eu resolvi trazer hoje para nossa reflexão. 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler até o 13. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foi o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusas dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em servir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor ordenou. Por isso, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, da mão de teu filho, o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, que escolhi. Amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Obrigado, porque nesta noite ela vai falar ao nosso coração. Nos ajuda, Pai, estenda a tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei um título nessa reflexão: o poder da influência.
o poder da influência. A gente vê aqui um rei que Deus havia escolhido. Como Deus havia escolhido Davi, quando Davi estava ali nos seus últimos momentos de vida, o irmão já foi tomando posse por ser o mais velho. Mas Batseba, ela havia recebido essa promessa de Davi, que Salomão iria reinar. O primeiro filho de Batseba, quando Davi morre. E Salomão é o segundo filho, quando eles já haviam casado, estavam casados, e Salomão iria assumir por escolha do Senhor. E a gente vê aqui como nós somos tendentes a seguir as influências. Como as influências, como a gente se deixa levar por comentários, a gente se deixa levar por notícias às vezes não verdadeiras, como a gente se deixa influenciar às vezes pela política, como a gente se deixa influenciar por alguém que vem contra o nosso Deus com as suas seitas. E se a gente não tiver alicerçado, se a gente não tiver bem fortalecido, aquilo vai minando o nosso coração. Porque foi isso que aconteceu com esse homem. Quando você lê o livro de Reis, você encontra um homem que ele recebeu uma grande responsabilidade, construir um templo. O pai deixou tudo preparado, deixou dinheiro de ouro. Não existia o dinheiro, mas existia o ouro, prata, pedras preciosas. Deixou muita coisa para que esse homem construísse o templo. E ele construiu. E Deus o premiou por ele estar ali construindo aquele templo. E fez bonito, e fez com capricho. E ele, quando vai orar, dedicando ao Senhor aquele templo, Deus o presenteia com o dom da sabedoria. E ele era conhecido. Veio até uma rainha para ouvir os conselhos dele, para ouvir a sabedoria dele. Mas por causa das influências, ele foi perdendo. E é uma coisa para eu e você, para a gente prestar bem atenção. Porque exemplos que estão na Bíblia servem para mim e para você. Não é para ficar aqui, é para a gente tirar. Porque Salomão era um homem igual a você, igual a mim, falho, humano, com defeitos, como qualquer um. Mas ele era um homem especial. Gente, ele viu Deus duas vezes. Duas vezes o Senhor se revelou a ele. Entendeu? Versículo 9. Porque o Senhor se indignou contra Salomão por desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe apareceu. Não era para a gente, numa situação dessa, vamos nos colocar no lugar de Salomão, para a gente andar pianinho, andar bonitinho. Mas por causa das influências, isso não aconteceu. E eu e você não estamos imunes. Não estamos. Por isso que a gente precisa. É o que eu sempre falo. Não deixe de ler a palavra. Porque é ela que vai me instruir. Não é eu, não
não é o pastor, não é o irmão da direita, não é o irmão da esquerda. É a palavra. Quem tem poder é a palavra. Aí eu fui para o dicionário. O que é influência? Poder que uma pessoa exerce sobre outra. Que definição clara em cima disso aqui que a gente está vendo. Um homem que tem 1000 mulheres. A gente sabe que a maioria dessas mulheres eram acordos políticos. Primeiro, não era para ter acordo político. Ele já começou ali. Ele casa logo com a mulher, com a filha de Faraó. Era para ele casar com mulheres igual a ele, da mesma religião, do mesmo conhecimento, do mesmo de convivência ali, daquelas mulheres que eram tementes a Deus, mas ele não foi buscar. Gente, a gente não começa caindo de uma vez, não. É aos poucos. Não foi isso, foi uma coisa, foi outra. Então a gente vê, preste atenção no restante desse capítulo em casa. Como Deus vai usar pessoas para terminar aquilo que tinha para começar na vida de Salomão. No versículo 1 está escrito assim: além da filha, ele amou muitas mulheres estrangeiras. Gente, amar 1000 mulheres é bem complicado, né? Mas ele tinha esse amor por elas. Alguma coisa com cada mulher chamava a atenção dele. E o que Deus havia dito quando Moisés ainda estava conduzindo o povo? Deus havia dito lá em Deuteronômio 17, que diz assim: não acrescentar para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem muita prata e ouro acrescentarás para si. Então, durante todos esses primeiros capítulos aqui, quando entra Salomão, mais adiante, ele ganhava muito dinheiro. Entrava dinheiro, mas dinheiro, irmãos, é a raiz de todo mal. Te corrompe. De uma forma ou de outra, sexo e dinheiro corrompe. E ele sabia dessa ordenança do Senhor. Lá em Deuteronômio 17:16, não poderá multiplicar cavalos. Aqui, mais adiante no texto, ele tinha cavalo para dar de rodo. Não era cavalinho, eram cavalos caros, cavalos de raça. Por que Deus havia dito para não ter cavalos? Porque não era para depender de cavalo nem de carros. Aquela nação tinha que depender única e exclusivamente de Deus. Eles eram o povo escolhido, a começar o rei. O rei tinha que depender de Deus e levar os seus súditos a depender de Deus. Amém. Então, logo duas coisas de cara ele fez. Mulher, que Deus diz para não se misturar. Por isso que você, jovem, não namore quem não é crente. E antes de namorar quem não é crente, olhe, observe de novo, olhe de novo, veja os frutos que aquele rapaz e aquela moça estão dando. Porque hoje o que não falta é capa. É capa. Porque na primeira oportunidade, as unhas, gato assim, ele é tão lindo, mas quando ele quer te arranhar, ele bota, cada unha é assim. Versículo 2. Muitas mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o seu coração. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Ele desobedeceu a palavra de Deus. E segundo aquilo que eu pesquisei, o orgulho desempenhou um papel em tudo isso, provavelmente o maior. E por quê? Porque não havia guerra para ele. Davi já tinha lutado
né, com todos os inimigos, e houve uma paz ali. Então, gente, ele tinha navios naquela época, como não deveria ser um navio bom, para transportar toras para a construção do templo, para a construção do palácio que ele construiu. Ele construiu um palácio para essa mulher, a primeira mulher e a filha do faraó. E vinha de navio. Então ele era, como ele diz hoje, outro rico. E que ele tem tudo isso e não se orgulha, irmãos. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Versículo 4. Sendo já velho, suas mulheres, vejam que o texto está sempre batendo, de perverter o coração para seguir outros deuses. A diferença entre Davi e Salomão. Porque quando Davi errava, ele ia para os pés do Senhor. E Salomão aqui não. Ele foi deixando, pelo menos o que a gente vê no texto. Ele foi deixando. Um copo não transborda no primeiro virada de água que você coloca nele. Ele vai aos poucos enchendo, até que ele transborda. Não é verdade? Ai, Jesus, tenha misericórdia de nós. Salomão, olha o que ele foi fazer, gente. Um homem que viu a Deus, um homem que foi escolhido por Deus, seguiu, versículo 5, Astarote, deuses do Sidônio, a Milcom, a abominação dos amonitas, e ele fez o que era mal perante o Senhor. E não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então a grande diferença está aqui. Quando Davi errou, porque Davi errou e errou muito, mas o que é que a gente encontra nos Salmos, nos textos de Samuel, aqui no começo de Reis, o que é que a gente encontra? Um Davi com o coração quebrantado. Um homem que se arrependia. Um homem que ia buscar forças em Deus. Um homem que a gente vê que ele procurava refúgio no Senhor. E quando se levantava das suas orações, do seu choro, das suas lágrimas, do seu arrependimento, ele saía dali transformado. Porque havia uma busca sincera. A gente não encontra isso em Salomão. Versículo 5 mostra também que não há quadro mais triste na Bíblia do que aquele de Salomão. É aquela coisa que a gente sempre escuta dentro do seminário. Termine bem. Você que quando vai para o seu trabalho, né? Geralmente, quando você foi contratado hoje, você quer mostrar serviço. Aí depois você começa, né? Já dá uns. Mas a recomendação bíblica é: termine bem. Porque o que vai ficar é aquilo que você deixou no final da sua vida. Como foi a sua jornada? Você foi íntegro? Você foi honesto? Você foi um homem temente? Você foi uma mulher sábia? Você foi um filho obediente? Você foi um pai exemplar? Você foi uma mãe exemplar? Você foi uma mãe que buscou sempre a orientação do Senhor para ensinar os seus filhos? É isso que fica, irmãos. É isso que fica. A gente precisa ter esse cuidado. Então, esse quadro de Salomão aqui é triste. Porque ele foi adorar outros deuses. Ele construiu dois altares no Monte das Oliveiras. Um monte que era consagrado ao Senhor. E foi justamente ali que ele fez 2 altares para 2 deuses terríveis que tinha naquela época.
Um deles sacrificava até crianças, irmãos. As crianças eram assadas, cozidas, colocadas na chapa. Era uma chapa que eles aqueciam quando a chapa estava vermelha. Eles jogavam as crianças ali em sacrifício ao Deus, se não me engano, então, Moloque. 2 deuses, Quemos e Amoloque. Veja, irmão, se a gente não tiver cuidado, se a gente não vigiar, a gente pode cair na mesma esparrada. Quem é que pode bater no peito e dizer que eu não vi? Se eu não vigiar, se eu não posso deixar as influências malignas entre no meu coração. E você que trabalha fora deve receber muitas influências. Muitas. E você precisa estar atento. Com cuidado. Porque é um pinguinho por dia. Deixe um copinho com um pinguinho de nada na torneira à noite. Se de manhã o copo está quase cheio. A gente precisa ter cuidado. No versículo 9, o Senhor foi muito ofendido por Salomão, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Como se diz, né? O copo transbordou da ira de Deus, a paciência de Deus, que Deus tem misericórdia de mim e você, para que o Senhor não se indigne comigo e contigo. Versículo 10. Várias vezes o Senhor o havia alertado, porque acerca disto, Deus lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Quantas e quantas vezes, eu e o pastor há 15 anos aqui, quantas vezes Deus tem alertado vocês, e vocês têm alertado a mim e a ele, porque quando vocês pegam nesse microfone, vocês também são instrumentos de Deus. Agora, a escolha é minha. Ele escolheu isso. Ele escolheu esse caminho. E não era bom? Dinheiro, vida boa, lugar maravilhoso, famoso. Se fosse no tempo de hoje, o YouTube bombava, o Instagram bombava, mas diante do Senhor, ele não era agradável. Não foi agradável. E é diante do Senhor que eu e você vamos. Aí eu fui procurar um pouquinho, né? Homens que foram fiéis. Aí eu fiquei pensando. Quais homens que a gente pode encontrar na Bíblia que chegaram de uma forma diferente, mas Deus transformou? Abraão. Quem era Abraão? Um homem idólatra. Porque Abraão era idólatra. Mas um dia o Senhor apareceu para ele e mudou a vida daquele homem. Moisés. Quem era Moisés? Mas Deus apareceu para ele e mudou a vida. Davi, Daniel, Noé e tantos que nós temos na Bíblia. Não nos faltam exemplos de homens, de mulheres que foram bênção naquela época e são bênção para mim, porque a Bíblia fala deles. Mas o maior homem que a gente pode encontrar é o nosso Senhor Jesus, porque ele foi a obediência perfeita. Porque ele olhou para mim e olhou para você e decidiu morrer por mim. Sem a gente merecer. E ele deixa aqui na sua palavra. Aprenda de mim. Aprenda comigo. Ele deixou de isso. Aprenda comigo a ser homens e mulheres que não se deixem influenciar. Amém, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude,
que a gente possa terminar os nossos dias, irmãos. O Senhor, não sei como será o meu fim, como será o seu fim, mas uma enfermidade pode chegar e o Senhor perguntar: você está pronto? Você está pronta? Ou às vezes nem perguntar. A gente precisa estar pronto todos os dias, porque irmãos, os dias são muitos. Eu vi domingo, quando a gente estava jantando, eu já vi no Domingo Espetacular, um evento mundial de pessoas. Não sei se vocês viram a reportagem, eu não sei explicar direito, mas é assim: eu fui ajudada por alguém e agora eu estou ajudando ele amar. Eu participo aqui no Brasil, em São Paulo, não sei se eu não me engano, teve outras cidades, aí, em todos os países, não todos, né, mas 90% dos países teve esse evento. Eu me voluntariava para ir ajudar alguém. Gente, o que tem de jovens em depressão, o que tem de jovens tentando suicídio. Então eu era cadeiras, tinha mais do que isso, era só cadeiras, 2 cadeiras. Eu ia e procurava Francisca já tinha participado e ela já tinha passado pelo processo. Ela já tinha sido uma que foi ouvida, ela agora estava bem, né? Então, ia me ouvir. Era só assim. Aquelas pessoas conversando uma de frente para outra em cadeiras, com o mundo está carente de irmãos. Mas ninguém quer seguir o Senhor. Justamente por isso, pelo que tem aqui de Salomão: dinheiro, fama, sucesso. Isso é bom, não é ruim. Mas eu não tenho estrutura, o ser humano não tem estrutura para administrar isso. Ele se perde. Ele começa a ter um mês, 1 ano, 2, daqui a pouco. Vá atrás desse povo que já acertou na loteria. Você conta nos dedos que continuaram. Serra pelada. Quanto ouro, vá atrás daquele povo que tem até os dedos cheios de ouro. Não tem nem onde vai muito. E eu e você somos a esperança para esse mundo. Que Deus possa encontrar em mim e em você disposição para ajudar a sermos uma boa influência. Amém? Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Oh Deus amado, obrigado porque o Senhor não escondeu o pecado dele. E ele está aqui, Senhor, hoje sendo apresentado pela vida de Salomão, Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia do teu filho, Senhor. Eu não sei como, mas o Senhor é aquele que resgata, Senhor. O Senhor é aquele que restaura. O mais grande foi o preço que ele pagou. E o povo de Israel também, Senhor, porque seguiram o conselho daquele livro. Tenha misericórdia de nós, como igreja do Senhor, em Mangabeira 8, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Deus escolhe, amém. Mas isso não quer dizer que a pessoa não é. Todo escolhido é. Mas a diferença está em temer ao Senhor. Porque erra, mas volta-se para o Senhor para o conselho. Uma das coisas que você não vai encontrar na vida de Davi é idolatria. Ele muito permitiu que mulher nenhuma. E ele casou também com mulheres que não eram, né? Pelo menos que eu me lembro agora, tem uma que ele. Mical, a filha de Saul, teve outra também, Mical. Baraca, isso. E Mical foi reprovada pelo Senhor porque reprovou
a adoração de Davi ao Senhor. E Davi dá uma resposta para ela. Eu li isso hoje. Mas Davi, apesar de seus erros, ele terminou bem. Glória a Deus. Esse aí fica o ponto. É terminar bem. Pode até ter começado mal, mas termine bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que eu admiro no Senhor, é no Senhor, é que Ele é Deus que dá oportunidade. O ladrão na cruz começou mal e foi mal. No final, terminou bem. Viu? No instante, no último suspiro, terminou bem. Foi para o paraíso. Porque a resposta de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Penso assim, foi Jesus entrando ele atrás. Viu? Mas o segredo, irmão, da nossa vida é essa aqui, ó, que eu li no domingo. Salmo 32, verso 8 e 9. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Qual é o erro aqui? Não tomar conselho do Senhor, desprezar a instrução e o ensino do Senhor. E aí vem a repreensão: não seja como um cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados por freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Ele está dizendo: se você não aceita a minha instrução, o meu ensino, se você não quer o meu conselho, você é como um cavalo, como uma mula, que não vai me obedecer. Eu tenho que botar um cabresto em você, eu tenho que botar freio em você. E eu não quero isso para ninguém. Não quero isso. Meus irmãos, os dias são maus, muito maus. Eu mandei alguns vídeos, diversos pastores, que o pastor mandou para mim e garantiu a veracidade. Um dos vídeos eu coloquei nos ministérios, mas outros eu não coloquei, porque são cenas terríveis, né? Cenas terríveis. Eu não posso nem citar aqui o nome, mas o fato é que algumas pessoas, questão de socialismo, os ismos e os terrorismos e religiosos nesta área decapitaram pessoas. Uns tinham um tronco, eu estava pegando o tronco, pá, e vibravam, gritavam de euforia, parecia uma festa. O outro estava tentando botar no tronco, e eles comiam quem vinha, uma lâmina bem fria, só dava a luz, a cabeça rolava e eu ia para o lado assim, e essa parte está aqui assim, jogando assim. É forte. É forte. Não sei se eu mandei para José. Mandei José. Porque eu sei que ela é forte para ver essas coisas. Mandei para Flávio. Não sei se eu mandei para outros ali. Porque é muito forte a cena. Irmãos, a única religião que é paz e que transforma o homem e que é amor é o Evangelho. É o Evangelho. Porque o Evangelho, ele morre, mas não. O Evangelho, perdão, ele morre, mas não mata. E ele morre por não negar Jesus. Simples. Simples. Eu lembro de um fato na América Latina, não sei se foi Chile, se não me engano, prenderam tudo, a família inteira. E esse irmão, ele era muito crente, mas mataram os filhos dele assim, degola na frente dele, por a mulher, para ele negar. E ele já estava pelo fio de sofrimento.
Mas a mulher disse, eu não lembro agora, mas ela fala no tema. Já sei aqui na pregação. Ela disse, não negue a Jesus. Não negue a Jesus. E ele não negou. Ela foi morta e depois ele. Já pensou nisso? A pergunta é, mexeu comigo e o pregador dizendo, e se Deus quiser moer você como moeu Jesus? Não, ele não vai fazer isso comigo. Por quê? Quem é você? Você é melhor que Jesus? Eu sou melhor que Jesus? Hã? Não. Como é que morreram os apóstolos? Como é que morreram os nossos irmãos do passado, irmão? Se Deus quiser fazer você chorar. E agora? Se Deus quiser fazer algo com você que você nem imagina, eu tenho até medo de dizer, porque quando eu vejo uma cena como essa, eu sinto e eu não quero nem pensar comigo. Simples. Por exemplo, assim, está aí, carreira, não foi na moda, 19 anos. A mãe disse, eu morri. Que ele caminhou e matou. Agora imagina, debaixo de tortura, e dizendo para você, nega Jesus. Não se engane. Não acredite que você está vendo o tempo assim, sabe? Calma, você está aqui, que isso pode mudar. Na Venezuela mudou. Coreia do Norte mudou. Coreia do Norte era mesmo cristão, mudou. A China mudou. A Rússia mudou. Vai falar de Jesus lá. E outros países da Ásia. E no meio dos árabes. Entende? Não brinque não. No Brasil tem gente sendo perseguida, escondida, mudou de nome, de feição. Por quê? Porque o islamismo, terrorista que mata, está à procura, porque falou sobre a ideia que eu não sou doido de falar. Precisamos orar pelas nações. Deus ama as nações são dele. Ele tem um povo remanescente, o rabisco, mas tem, como eu citei no domingo da pregação. Precisamos orar pela nossa nação, para Deus converter os corações dos homens. Ninguém muda o coração do perverso, ninguém muda o coração do corrupto. Ninguém muda o coração do pedófilo, ninguém muda o coração do estuprador, ninguém muda, mas o Evangelho muda. E para o Evangelho mudar, eu e você precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Ainda está difícil, irmão, até a gente se amar. É mais fácil a gente criticar o irmão do que compreender. Nós precisamos nos preocupar com os irmãos que não veem. Foi bom, nós não está passando mal. Não é? É mais fácil a gente dizer, não vê porque é negligente. Não é mais fácil dizer isso? Mas Deus é Deus de justiça, Ele está bem. Eu aprendi isso, irmão, porque comecei a conhecer situações que não veio. E que às vezes a pessoa fala para mim, eu tenho que guardar que esse livro possa falar. Por isso que eu digo, não vamos orar por isso que não vieram. Não, pastor. Não, pastor, mas se for negligência, o problema é dele. Vai se acertar com Deus, porque vai ter o dia da prestação de contas. Vai ter, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que cuidar de nós para que a gente não caia. Não é? Quem está em pé, tem que cuidar de mim. E orar pelos meus irmãos. E orar pelos perdidos. Se eu não oro pelos meus irmãos, como é que Deus vai ouvir a minha oração pelos perdidos? Aí os perdidos estão na nossa casa, caminhando para o inferno. Aí Deus não ouve a nossa oração. A gente não está orando uns pelos outros. Vamos, irmãos, seguir as instruções.
que é para mim, é para você, pastor. Ninguém vai dizer. Dona Lina já tem para mim. Já isso, meu filho, olha, Deus não passa a mão na sua cabeça não, viu? Não passa na minha, não passa do pastor, não passou dos apóstolos, não passou do povo do mundo antigo, não passou, ele não passa. Olhe, termine bem, ela dizia para mim. Ele olha para mim, naquela época era meio temperamental e eu sou doce. Enfim. Vamos fazer o ensino aqui para a gente orar, pedir o nosso pedido. Eu quero orar por isso. Meu pedido é por isso, pela nossa nação, e pela minha filha Sara, que vai ter bebê amanhã, ela vai para a cirurgia, é o risco. Toda cirurgia, que pequena que seja, é risco. A questão não é